Graça e paz, meus irmãos. Construir uma casa sobre a rocha. Nessa parábola, podemos tentar refletir o que Jesus quer nos ensinar. Construir uma casa sobre a rocha. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus conta essa parábola. Você está construindo sua vida sobre o que hoje? Quando Jesus ele usa esse termo construir uma casa sobre a rocha, ele nos ensina algo importante. Aonde você está construindo a sua casa, a sua vida. Lá em Mateus, como eu citei o texto, capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele começa assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele conta, nessa primeira parte do texto, sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Aí Jesus explica: porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele continua a parábola falando de outro homem. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não as praticas, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nessa parábola ele cita duas situações: um homem sábio e um homem insensato. O homem que construiu a casa sobre a areia e o outro que construiu a casa sobre a rocha. Dois homens, duas casas e a mesma tempestade. Resultados diferentes. Foi o que a gente viu nessa parábola de Jesus. A diferença não estava na aparência da casa. Não era a aparência da casa. Estava no fundamento, aonde ela foi construída. Jesus, irmãos, contou essa parábola no final do Sermão do Monte. Ele ali havia ensinado sobre caráter, pureza, perdão e fidelidade, vida no Espírito. Foi isso que Jesus quis ensinar contando essa parábola. Ele estava dizendo: não basta admirar meus ensinamentos, não basta dizer Senhor, Senhor. Ele quis dizer claramente: é necessário obedecer. Por isso que ele usa o termo o homem sábio e o insensato, o que pratica e o que não pratica aquilo que ele ensinou. A rocha representa Cristo e sua palavra. A areia representa uma vida construída sob emoções, religiosidade vazia, opinião humana e o orgulho. Jesus aqui revela teologicamente algo profundo. Veja bem, a verdadeira fé se manifesta na prática daquilo que você aprende sobre Deus. Não é sobre informações, é sobre transformação. Nessa parábola, ele contou essa parábola e deixou bem claro, porque sabia que a tempestade viria sobre cada um de nós. E se você não preparar seu coração para fazer com que a rocha, que é o próprio Cristo, seja a sua maneira de sobreviver a esse mundo, você não tem nenhuma chance. E ele queria deixar claro: somente quem constrói a vida nele, em Jesus, permanece. Hoje vemos muitas casas bonitas, redes sociais fortes, imagens impactáveis, a religiosidade das pessoas, mas por aparência. Mas quando vem a tempestade, crise emocional, problema financeiro, enfermidade, traição, perda, a estrutura revela o fundamento. A pessoa não é forte o suficiente para aguentar tanta pressão e acaba
mostrando claramente como é sua fé diante de Deus. Quantas vidas estão desmoronando hoje, porque foram construir sobre areia a sua casa, sobre o vazio, sobre aquilo que o mundo oferece, sobre ensinamentos que não são de Deus. A areia do ego, a areia do pecado, a areia do autossuficiência, a areia de uma fé superficial. Mas quem constrói, irmão, sobre Cristo, que é a rocha, pode até ser abalado, mas não é destruído. Foi isso que Jesus quis dizer. Aquele que lê a palavra e a pratica é considerado como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a tempestade viesse hoje, sua fé ficaria de pé? Você ouve a palavra, mas pratica ou não? Você conhece versículos, mas vive eles? Aquele que Jesus diz claramente lá em João, quando ele fala com Marta: se credes, mesmo que morra, viverás. Você acredita nisso? Acredita que você pode ser ressuscitado por Jesus, mesmo se morrer? Jesus não quer admiradores, irmãos. Ele quer discípulos. Ele quer discípulos rendidos de todo o coração. Aquele que escuta a palavra e pratica. Talvez sua vida esteja em ruínas hoje. Talvez a tempestade já chegou na sua vida. Mas existe uma esperança que só Jesus pode dar a cada um de nós. Ele é a rocha. E ainda está disponível para cada um. O fundamento ainda pode ser mudado. Jesus é a rocha, como ele ensina nessa parábola. Ele é a rocha eterna. É o único meio de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, dessa maneira: porque ninguém, irmãos, pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É isso que diz lá em 1 Coríntios. Hoje você pode decidir construir sua vida sobre ele. Você pode fazer a partir disso aqui: arrepender-se, entregue sua vida e deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Não apenas da sua boca, mas das suas decisões. O que você for fazer, que seja para dar honra e glória a Deus. Se você quer estar nesse propósito, vivendo sobre a rocha, repita comigo essas palavras. Se você entendeu essa mensagem, diga assim com toda a sua convicção hoje: Jesus, eu quero construir minha vida sobre ti. Seja minha rocha, seja meu fundamento, meu Salvador. Se essa mensagem falou com você, entregue sua vida. Entregue sua vida hoje, não perca tempo, meu irmão. A Cristo. Seja um homem sábio, não um homem sensato. Porque quando a tempestade vier, só permanece quem está na rocha. E essa rocha, você acabou de aprender, que é o próprio Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador, aquele que morreu por nós, deu a sua vida, se entregou da maneira que ele se entregou na cruz do Calvário para te libertar do pecado da morte. Essa é a nossa rocha. Só existe uma verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se você acredita nessas palavras, diga amém. E fique com Deus em nome de Jesus.